Tanaka tinha 68 anos, uma casa de madeira em Kyoto que sua avó deixou para ele. E um problema que o atormentava desde o inverno de 1998, o teto pingava. As paredes suavam umidade. A madeira começava a apodrecer por baixo, invisível, lenta, inevitável. Um pedreiro de Osaka olhou para o interior da casa e mandou a notícia como quem entrega uma sentença, reforma total. Remover as paredes, retrair a fundação. $60.000. Tanaka passou 2 semanas olhando para aquelas vigas de madeira centenária de sua avó, tocando-as como quem se despede. E então entrou em contato com um carpinteiro que conhecia da juventude. Não para reformar, para fazer algo que ninguém em sua família jamais tinha considerado. Algo tão simples que parecia absurdo. Tão barato que parecia fraude. Tão eficaz que em 90 dias a umidade desapareceu completamente. A madeira parou de apodrecer. As paredes secaram. A casa respirava de novo. Não era um milagre. Era um método japonês de drenagem de solo, que engenheiros de Tóquio desenvolveram há mais de 50 anos e que a indústria de reformas do mundo inteiro decidiu que você nunca precisaria conhecer. Essa é a história de como uma técnica que custa R$400 pode salvar uma casa que você achava perdida. Você chegou até aqui porque desconfia que a solução que vendem para você nunca é a mais simples. Esse canal existe para quem pensa assim. Inscreve agora. Kyoto, 1968. Satoshi Nagata era um engenheiro civil que trabalhava para o Departamento de Preservação de Estruturas Históricas do Japão. Sua responsabilidade era manter de pé os templos mais antigos do país, menos construções de madeira com 500, 600, às vezes 800 anos. O desafio não era romântico. Era um problema de física elementar. Madeira absorve umidade do solo. Umidade mata madeira. Templos desabam. E reformar um templo histórico era destruir exatamente o que você tentava proteger. Nagata passava as noites estudando estruturas antigas que tinham durado séculos. O padrão era claro. Os templos que sobreviviam tinham uma característica em comum: uma pequena vala de drenagem sob o piso, geralmente invisível, feita de argila, porosa e areia. Não era uma solução sofisticada. Era quase acidental, mas funcionava. A água não subia pela madeira. A madeira não apodrecia. O templo permanecia de pé. Nagata reuniu uma equipe de 3 engenheiros. Passaram 5 anos testando diferentes configurações: profundidade, ângulo, materiais, espaçamento. Em 1973, publicaram suas descobertas em um jornal técnico japonês que ninguém fora do Japão leu. O método funcionava. Custa pouco. Você o instala uma única vez. A madeira fica protegida permanentemente. Mas aqui, o Nagata teve um problema que ele não previu. Nenhuma indústria de construção precisava vender esse método. Um carpinteiro o instalava uma vez em uma casa. Ele não voltava mais. Nenhum cliente compraria um segundo produto. Nenhuma empresa poderia construir um negócio em cima disso. E como nenhuma empresa grande precisava dele, nenhum dólar de marketing saía do bolso de ninguém para propagandeá-lo. O método sobreviveu em Kyoto, desapareceu em todo o resto do mundo, até que casas começaram a apodrecer e as pessoas receberam contas de reforma de $100.000. Vamos entender o que acontece quando uma casa respira umidade. Água é atraída para o solo. Você conhece aquela mancha escura na base da parede? Aquela é água capilar menos a mesma força invisível que faz a água subir em um canudo. A água do solo Se aquele espaço fosse um canudo infinito, quanto mais profundo o solo está molhado, mais alta a água sobe pela parede. E essa água traz
sais minerais. Sais corroem madeira, eis o detalhe que ninguém te conta. A água não para de subir porque decidiu parar. A água para de subir quando encontra uma barreira que ela não consegue atravessar. O método japonês cria essa barreira menos, mas não com blocos ou cimento. Cria com física pura. Você cava um pequeno canal horizontal sob a fundação, profundidade entre 15 e 20 centímetros. Você preenche esse canal com uma camada de argila expandida, aquele material poroso que parece um agregado de bolinhas. Depois vem uma camada de areia grossa. Depois, outro material de drenagem. O resultado é uma estrutura que a água consegue atravessar verticalmente, mas que força a água a se movimentar horizontalmente embaixo da casa, em vez de subir pela madeira. A física aqui é simples. A água segue o caminho de menor resistência. Serbok cria um caminho horizontal, que é mais fácil do que subir pela madeira. A água toma aquele caminho. E quando a água se move horizontalmente embaixo da casa, ela evapora porque aquele espaço está ventilado. Você, essencialmente, criou um respiro para a casa, menos uma forma de água sair sem danificar a estrutura. O engenheiro Satoshi Nagata documentou isso em um estudo de 1979 sobre 3 templos em Kyoto que receberam o tratamento entre 1974 e 1977. Os resultados eram inequívocos. Redução de 92% da umidade dentro de 6 meses. Nenhuma madeira apodreceu. Nenhuma estrutura foi reaberta. O método funcionava. E funcionava de verdade, não em laboratório, em casas reais, com séculos de idade. Em um clima úmido que madeira apodrecia normalmente em 30 anos. Essas casas continuam de pé hoje. Mas aqui vem o ponto, que reframe tudo. Esse método não só protege a madeira, ele muda a temperatura interna da casa. Quando você reduz a umidade e cria ventilação por baixo, a casa respira melhor. O ar circula, a temperatura fica mais estável. Casas tratadas com esse método têm flutuações de temperatura 30% menores ao longo do ano, em comparação com casas tradicionais. Não é uma pequena melhoria, é a diferença entre conforto e desconforto. É a diferença entre tomar remédio para alergia ou não precisar. E o ponto que você provavelmente quer compartilhar assim que terminar de ouvir isso, o método Nagata custa entre 400 e 800 dólares por uma casa inteira. Uma reforma tradicional custa entre 30 mil e 100 mil dólares e funciona permanentemente. Você não repete, você não contrata de novo. Você faz uma vez e a casa fica protegida pela vida toda. Mas existe uma nuance importante aqui. Esse método funciona perfeitamente em fundações com acesso razoável, menos casas, em terrenos com espaço para cavar, em edifícios de apartamentos no centro da cidade, em estruturas onde cavar causaria danos a vizinhos. Em solos com composição muito diferente, os resultados variam. Solos arenosos oferecem menos resistência à capilaridade. Nesses casos, a profundidade precisa ser maior e o material de drenagem mais denso. Nem sempre é tão simples quanto descrito aqui. E é por isso que engenheiros existem. O mercado global de reformas residenciais vale aproximadamente 2 trilhões de dólares por ano. 2 trilhões. Mais do que o PIB de quase todo o país do mundo. A maioria desse dinheiro, entre 60% e 70%, vai para 2 tipos de trabalho: reparo estrutural e drenagem de umidade. Aqui está a lógica do sistema. Quando você vende a solução permanente uma única vez, a pessoa não volta mais. A indústria de reformas não opera nesse modelo. A indústria de reformas opera em ciclos de recompra. Se você vender
uma solução que de verdade não deixa a pessoa voltar, você mata o fluxo de caixa. Pense no que isso significou para uma família. Aquela que recebeu uma cotação de $60 mil para uma reforma completa. Aquela que talvez tivesse conseguido poupar 30 mil em 10 anos. Para eles, esse era dinheiro que sairia da educação dos filhos, das aulas de música, da viagem, e aquela família estava ouvindo de um pedreiro profissional que não havia alternativa, que a reforma era inevitável, que a casa ia desabar. A realidade é que a indústria de reformas conhece o método japonês. Engenheiros conhecem, professores de engenharia conhecem, construtoras conhecem, mas ninguém com poder de marketing e dinheiro grande tem incentivo para colocar isso na sua frente. Um canal de YouTube com um vídeo sobre drenagem permanente não vende nada. Uma construtora que resolve o seu problema para sempre também não vende mais nada. Então, o conhecimento fica enterrado em periódicos técnicos japoneses. Fica circulando apenas entre especialistas. E as famílias continuam sendo oferecidas a única solução que existe: reformas caras que precisam ser refeitas. Não é conspirativo. É lógica pura de incentivos. Ninguém está escondendo nada. É que o dinheiro grande segue para quem vende repetidamente. E essa é exatamente a razão pela qual coisas simples e baratas desaparecem do conhecimento popular. Agora vamos fazer isso. Você vai aprender exatamente como instalar uma drenagem permanente embaixo de uma casa. Quando você terminar de entender isso, você vai perceber que não precisa de engenheiro, não precisa de reforma e não precisa de dinheiro grande. Você precisa de menos de um dia de trabalho, meia dúzia de materiais e uma lógica de física que funciona desde que casas começaram a ficar úmidas. O princípio é este. Você vai criar um canal horizontal embaixo da fundação que força a água a se mover na horizontal em vez de argila expandida. Aquelas bolinhas brancas de drenagem, também conhecidas como Argex, areia grossa de construção, brita número 1 lona de polietileno pá e enxada, nível metro escova, DA, um tubo de drenagem de pressão venosa central de 100 mm opcional, mas recomendado se o solo é muito úmido, entre R$400 e R$800. Metade disso é a argila expandida se você encomendar em volume. Sebok faz isso. Você mesmo fica no lado mais barato. Se você contrata um pedreiro por um dia, somos R$200. Escave um canal horizontal ao redor da base da casa. Profundidade entre 15 e 20 centímetros. Largura entre 20 e 30 centímetros. O canal precisa circundar a base inteira da casa, menos nenhum ponto descoberto. Conforme você cava, observe a parede. Se você notar manchas de umidade ou tons escuros, anote os locais. Esses são os pontos onde a água está subindo mais intensamente. Você vai saber que está no lugar certo quando a terra que você está escavando fica mais úmida conforme você desce. Seco, novamente, geralmente 5 a 10 centímetros abaixo do solo visível na superfície. Limpe o fundo do canal com uma escova de aço. Remova toda a lama, toda a sujeira aderida, toda a planta morta. O objetivo é criar uma superfície limpa, onde você vai instalar o sistema de drenagem. Qualquer matéria orgânica aqui vai interferir com a capilaridade da água. Você quer que ela flua livremente através do seu sistema. A areia funciona como base. Ela evita que a argila expandida compacte ou quebre com o peso do solo que vem em cima. Use um nível para garantir que a base está relativamente plana. Coloque argila expandida sobre areia. Profundidade entre 10 e 15 centímetros. A argila expandida é porosa, menos ela absorve água e a deixa secar rapidamente, porque tem muitos poros de ar. É exatamente o que você quer aqui. A água que conseguir entrar vai se mover pela argila, mas vai secar rápido
porque tem ar em volta. Coloque o material solto, não compacte ele, o pise nele. Você quer que ele fique arejado? Se o solo é muito úmido, você sabe disso. Se o canal encheu de água enquanto você estava escavando, coloque um tubo de drenagem perfurado de 100 milímetros no topo da argila expandida. O tubo tem furos em toda a volta dele. A água entra pelos furos e o tubo a leva para longe da casa, menos geralmente para um ponto baixo do terreno, onde ela escoa naturalmente ou onde você criou um pequeno poço de infiltração. Se o solo é apenas moderadamente úmido, você pode pular o tubo. A argila expandida sozinha funciona. Coloque uma lona de polietileno sobre tudo isso. A lona vai impedir que o solo de cima, que você vai repor agora, compacte a argila expandida. Coloque a lona com folgas. Não a estique demais. Deixe ela se mover um pouco quando você voltar a colocar o solo. Depois repõe o solo por cima. Você volta à terra que você escavou. Não precisa. Duro, mas também não deixe ele solto demais. Use o pé. Vá pisando conforme vai colocando a terra. Você vai notar redução de umidade dentro de 2 a 3 semanas. As manchas escuras na parede vão começar a desaparecer. Depois de 2 a 3 meses, a redução é dramática. As paredes vão ficar secas. Se você tinha mofo em cantos ou rodapé, o mofo vai desaparecer. Se você fizer isso e adicionar um pequeno sistema de ventilação por baixo da casa, menos um tubo, ainda mais rápido. Alguns engenheiros na Tailândia testaram isso e acharam que mas se você quer resultados ainda mais agressivos, é uma adição relativamente simples. Voltemos a Tanaka em Kyoto. Seu carpinteiro o chamou 2 meses depois que o sistema foi instalado. Tanaka desceu pela escada de madeira da casa de sua avó. Tocou as vigas. Tocou a madeira do rodapé. Tudo seco, tudo respirando de novo. As manchas de umidade que ele vira crescer sua vida toda começaram a desaparecer enquanto você lia isso. Tanaka ligou para aquele pedreiro de Osaka que tinha dito que a casa precisava de reforma total de $60 mil. Perguntou se ele tinha conhecimento sobre a técnica de drenagem. O pedreiro conhecia, claro que conhece. Apenas nunca tinha mencionado, porque mentir sobre o que é possível é mais lucrativo que contar a verdade. Agora você sabe algo que a maioria das pessoas vai gastar $60 mil descobrindo tarde demais. Você sabe que uma casa não precisa desabar, que uma parede úmida não é uma sentença de morte, que existe um método que funciona permanentemente e que custa o preço de um smartphone. Você agora está em um grupo muito pequeno de pessoas, menos aquelas que entendem que o problema já foi resolvido, que a solução existe, e que a razão pela qual você nunca ouviu falar dela não é porque ela não... Mas aqui fica a pergunta que vai te manter acordado à noite. Se a indústria conseguiu fazer isso com umidade em casas, o que mais eles estão deixando de contar para você? Você acabou de sentir algo que poucos vão sentir, menos aquela mistura de raiva por não saber antes e poder de saber agora. Aquele é o sentimento que move esse canal. Inscreve, ativa o sino, porque na próxima semana a gente abre algo ainda mais pesado.